Como foi possível verificar nos noticiários recentemente, Lula vem criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por considerar que a taxa Selic está excessivamente elevada. Mas Lula não pode demitir Roberto Campos Neto, porque desde 2021 vigora a autonomia do Banco Central. E o que é isso? Bom, de acordo com a Lei 179, aprovada em 2021, os diretores do Banco Central, incluindo o presidente do Banco Central, têm mandato fixo e não coincidente como o do presidente da República. O presidente da República continua nomeando os diretores do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central, eles são aprovados pelo Senado. Aí, a partir desse momento, eles só podem ser afastados em caso de condenação por improbidade administrativa ou em caso de insuficiência de desempenho. E isso é diferente do que vigorava antes, quando o presidente da República poderia afastar o presidente do Banco Central quando bem entendesse, como qualquer outro ministro. E o presidente do Banco Central é nomeado na metade do mandato do presidente da República. Aí o mandato para um mandato fixo de 4 anos. Aí o mandato do presidente do Banco Central, de acordo com essa lei, pega os 2 anos finais do mandato do presidente da República que o indicou e mais os 2 anos iniciais do presidente da República seguinte. E a autonomia do Banco Central não é independência, são conceitos diferentes. O Banco Central é autônomo, não é independente, mas mesmo sendo só autônomo, eu tenho uma posição bastante desfavorável à autonomia do Banco Central e por isso decidi fazer esse vídeo para falar por quê, e também aproveito para falar um pouco também de taxa de juros e de meta de inflação. Bom, aí como eu disse que eu sou contrário à autonomia do Banco Central do Brasil, é importante que fique bem claro que o seguinte: existem outras pessoas que também são contra a autonomia do Banco Central, que têm uma visão muito tolerante com inflação, que fala que se ocorre uma pressão inflacionária decorrente de choque de custos do lado da oferta, quando a demanda não tem a ver, quando ocorre, por exemplo, só uma desvalorização do real ou uma quebra de safra agrícola decorrente de condições climáticas desfavoráveis ou elevação do preço de combustíveis por causa de uma guerra, não deveria haver políticas de contração da demanda agregadas tanto por elevação da taxa de juros pelo Banco Central, ou corte de gastos pelo governo. Aí eu já discordo. Acho assim, existe a meta de inflação, a margem de tolerância, e se ameaçar passar da margem de tolerância, eu acho que sim, que mesmo se a causa dessa pressão inflacionária for um choque de custos, deve sim haver uma política de demanda contracionista para que que afete os preços impactados pela demanda, para que esses preços desçam e que, na média, o índice cheio da inflação não suba muito, porque se uma inflação mais alta, a partir do momento que uma inflação mais alta entra na espiral preços e salários, ou seja, sobe o preço, aí por isso os sindicatos demandam um aumento de salário maior para repor a subida dos preços, aí por causa dessa subida dos salários as empresas sobem mais preços ainda, assim por diante. Quando isso acontece, ferrou. Ou seja, eu não sou muito tolerante com inflação, por isso eu acho bem claro, deixar isso bem claro no início do vídeo para falar que eu não, mesmo sendo contra a autonomia do Banco Central, eu não alinho a aqueles que eu considero até tolerantes demais com inflação, mas de qualquer, por isso acho importante deixar claro para que eu não seja visto como parecido com essas outras pessoas. Mas, de qualquer forma, eu sou contra a autonomia do Banco Central do Brasil. Bom, há milhares de argumentos teóricos pró
e contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que não é tão relevante ficar discutindo isso nesse momento. Eu acho melhor fazer uma discussão sobre o caso prático no Brasil. Eu considero que a autonomia do Banco Central do Brasil, aprovada em 2021, foi como mexer num time que estava ganhando. Foi igual o Flamengo trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Ferreira. Aí alguém poderia perguntar, mas como você está dizendo que mexer em time que estava ganhando? Quer dizer que a economia do Brasil estava bem, o país está bem, o povo vai bem? Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil tem uma lista enorme de problemas gravíssimos, mas inflação fora do controle não é um desses problemas. O objetivo da autonomia do Banco Central é manter a inflação mais baixa e mais estável possível. Aí poderia ser justificável se houvesse um problema crônico de inflação elevada. Fala assim, tem esse problema, inflação, vamos resolver, Banco Central autônomo. Mas era um problema que não existia. Desde o Plano Real de 1994 e também do sistema de metas de inflação implementado a partir de 1999, o Brasil consegue manter uma inflação baixa e estável, mesmo com a possibilidade, em todo esse período, mesmo com a possibilidade do presidente do Banco Central ser mandado embora, ser trocado pelo presidente da República no meio do mandato. Realmente houve algumas disparadas da inflação em 2002, 2008, 2014, 2021, mas isso aconteceu por causas não relacionadas à falta de autonomia do Banco Central, ou foi choque cambial, ou foi choque de tarifas de energia elétrica e de combustível, ou no caso mais recente, a pandemia que desarticulou cadeias produtivas e mais a subida do preço dos combustíveis. Ou seja, sempre logo depois desses choques inflacionários, a inflação recuou e voltou para a meta ou até abaixo do centro da meta, com um banco central não autônomo. E tanto que, em termos de preços e de política monetária, esse período foi de estabilidade, que em todo esse período, mesmo havendo a possibilidade do presidente da República mandar embora o presidente do Banco Central a qualquer momento, sempre em cada mandato de presidente da República, o presidente do Banco Central ficou o tempo todo. Em todo esse período só houve trocas de presidente do Banco Central quando houve trocas de presidente da República. E durante todo o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central. Durante todo o primeiro e o segundo mandato do Lula, o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central. Durante todo o primeiro mandato e o breve segundo mandato da Dilma, o Alexandre Tombini foi presidente do Banco Central. Durante todo o mandato de Michel Temer, o Goldfajan foi presidente do Banco Central. E durante todo o mandato daquele troço lá, o Roberto Campos Neto foi presidente do Banco Central. Então, me parece que essa autonomia do Banco Central acabou tentou consertar uma coisa que não estava quebrada, foi uma coisa assim para resolver um problema que não existia e acabou criando problemas antes não existentes, como possível desarmonia entre o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda e o presidente da República, quando o presidente do Banco Central não foi indicado por este presidente da República.
E eu acho que até os liberais, que tanto defendem a autonomia do Banco Central, deveriam ser contra. Porque é o seguinte, vamos supor que em 2026 ou o Zema ou o Eduardo Leite sejam eleitos presidente da República. E em 2026 já vai estar exercendo o mandato de presidente do Banco Central, um indicado pelo Lula para ter o mandato iniciado em 1º de janeiro de 2025 para ficar até 1º de janeiro de 2029. Aí é o seguinte, vocês gostariam mesmo que, caso o Zema ou o Eduardo Leite fossem eleitos presidente da República em 2026, eles tivessem que ficar os 2 anos do mandato deles com o presidente do Banco Central nomeado pelo Lula? Vocês não achariam melhor que fosse o presidente do Banco Central fosse que eles próprios indicassem? Bom, e assim, importante deixar claro, eu não sou contra a autonomia de qualquer órgão público. Alguns órgãos devem ter autonomia, sim, como por exemplo a Anvisa, que tem a atribuição de liberar ou vetar medicamentos, porque imaginem só que catástrofe que teria sido durante o mandato lá daquele troço lá que ocupou a presidência da República em 2019 e 2022, se a Anvisa não tivesse autonomia. Outro órgão público que deve ter autonomia, sim. As universidades federais e as universidades estaduais. No caso, as universidades federais têm reitor de mandato fixo, não coincidentes com o do presidente da República, mas indicados pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice fornecida pelas universidades. Aí, no caso das universidades estaduais, a mesma coisa, só que em relação ao governador do estado. Porque, claro, a universidade tem que produzir ensino e pesquisa independentemente do que pensa o governo do momento. Já pensou se a cada 4 anos as universidades tivessem que mudar o que ensinam e o que pesquisam só porque é da vontade do governante do momento? Bom, mas é o seguinte, em relação às universidades, em relação às universidades, eu sou a favor da autonomia delas e eu acredito que o sistema de lista tríplice é bastante justo. Aí eu não concordo com algumas pessoas de esquerda que, em relação ao Banco Central, querem autonomia nenhuma, que aí isso sim, isso eu me alinho, eu concordo, mas em relação às universidades, querem autonomia 100% e que os reitores sejam simplesmente os eleitos pela comunidade universitária. Aí como eu disse, isso eu não concordo, eu sou a favor da autonomia, mas eu acho das universidades, mas eu acho o sistema de lista tríplice justo. Bom, então é o seguinte, eu acredito que o Banco Central não deveria ter autonomia porque é um órgão de governo que faz políticas que dependem da orientação do governo, que trabalham junto com o ministro da Fazenda, que o ministro da Fazenda, que é nomeado pelo presidente da República, cuida da política fiscal e o Banco Central cuida da política monetária, e a política fiscal e a política monetária devem ter harmonia. E acredito que, assim, que política monetária é uma política de governo e não uma política de Estado, e que por isso o Banco Central não deveria ter autonomia. Mas outros órgãos como a Anvisa, por exemplo, como eu falei, as outras agências reguladoras, as universidades, são órgãos de Estado e não de governo, e por isso devem ter autonomia. E eu acredito o seguinte, que a motivação para aprovar a autonomia do Banco Central foi uma pseudociência em economia que é a chamada fadinha da confiança. É achar que simplesmente aprovar uma política
desejada pelo mercado faz criar uma chuva de investimento privado, como por exemplo já teve e geralmente já teve economista que escreveu artigo dizendo que se o governo cortar gasto, o PIB imediatamente vai aumentar e não diminuir, porque vai ter um aumento de investimento privado maior do que o corte de gasto, porque os agentes privados vão ter mais confiança no governo. Aí, a fadinha, mas assim, houve erros metodológicos nos artigos que fez, eu até já falei isso em vídeo anterior. É o seguinte, a fadinha da confiança, que essa história assim, de que se o governo fizer uma política que o mercado gosta, aí vai ter uma chuva de investimento privado, é uma pseudociência, porque não foi cientificamente comprovado e que, assim, a empresa investe quando tem expectativa de vender mais no futuro e tem expectativa de vender mais no futuro quando está vendendo bem no momento. Aí não há qualquer respaldo científico na ideia da fadinha da confiança, mas eu acredito que tenha motivado a decisão de aprovar essa autonomia do Banco Central, porque pode ter pensado, bom, aí é um sinal de que o Brasil está fazendo reformas pró-mercado, aí o mercado vai gostar, vai ter investimento, vai ter mais investimento, mas não é isso que acaba acontecendo. Aí alguns podem perguntar o seguinte: bom, mas por que ou muitos outros países têm Banco Central autônomo? O Fed dos Estados Unidos é autônomo, o Banco Central do Japão é autônomo. O caso da Europa é mais extremo ainda, que é o Banco Central Europeu que faz o euro, que nem é a moeda que a moeda não é nem dos Estados-nação. Bom, eu diria o seguinte: talvez para a realidade desses outros países pode fazer sentido a autonomia do Banco Central, não é só porque funciona num país que vai funcionar, não é só porque uma instituição funciona bem em um país que vai funcionar melhor em outro. É, por exemplo, os países da Europa são parlamentaristas e são ricos, os Estados Unidos são presidencialistas e são ricos, mas o Brasil é presidencialista e é pobre. Não é assim, porque se imitar uma coisa lá fora imitar qualquer coisa de um país mais rico vai fazer o país que está aqui vai ficar mais rico. Aí algumas pessoas também podem perguntar, bom, mas você defende uma reforma tributária progressiva para ter um sistema tributário mais progressivo, ou tipo uma reforma tributária Robin Hood, nas palavras lá do Abílio Diniz, usando como exemplo outros países. Por que para defender reforma porque eu estou defendendo um sistema tributário mais progressivo, comparar com outro país vale, e para defender Banco Central autônomo, comparar com outro país não vale mais. Bom, aí eu respondo o seguinte: no caso do sistema tributário, eu quero um sistema mais progressivo no Brasil, não é porque ou em outros países é assim, mas porque no Brasil tem um problema grave, que é a altíssima desigualdade de renda e de riqueza, e que um sistema tributário mais progressivo poderia ajudar a mitigar. Agora, no caso do Banco Central Autônomo, é o seguinte: o Banco Central Autônomo no Brasil veio para resolver um problema que, como eu disse, não existia antes, por isso eu acho que o Banco Central Autônomo acabou mais atrapalhando do que ajudando. Aí seria bom tentar rever a autonomia do Banco Central? Aí eu responderia, bom, aí eu não sei, eu realmente não sei se isso vale a pena, porque demora muito tempo para aprovar uma nova lei, para reverter a Lei 179 de 2021. Não sei se vale a pena gastar esforço, capital político para isso. E nesse tempo todo, cada vez que esse tempo passar, o Roberto Campos vai exercendo mais tempo o mandato
de presidente do Banco Central, e, por exemplo, se uma lei que fosse revogar a 179 acabasse sendo aprovada só no final de 2024, é como se o efeito prático fosse nulo e simplesmente quem agradeceria fosse um possível presidente eleito em 2026, que uma reversão da autonomia do Banco Central simplesmente retiraria o poder do Lula de determinar o presidente do Banco Central nos 2 anos seguintes ao seu mandato, imaginando que no caso dele não ser reeleito. E também é o seguinte, a simples troca de presidente do Banco Central, e também não é tão simples tentar, por exemplo, tentar tirar o Roberto Campos Neto por tentar alegar insuficiência de desempenho. Aí também não é uma coisa muito simples, até porque o presidente sozinho não, não determina a taxa Selic, isso é uma decisão do Copom, depende da composição do Copom. Mas o que o governo pode fazer é elevar a meta de inflação, que atualmente está em 3%. Porque a meta de inflação não é definida só pelo Banco Central, e sim pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central do Brasil. Ou seja, no Conselho Monetário Nacional, dois desses integrantes são nomeados e são nomeados pelo presidente da República. E aí, assim, se o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, aceitarem aumentar a meta de inflação, eles já são maioria em relação ao Roberto Campos Neto, se eles, no caso dele ser contra. E como eu disse, eu não sou a favor de tolerância com inflação elevada. Eu acho assim, se tem uma meta de inflação, tem que cumprir. Mas até assim, se a meta for tão baixa que acabar sendo irrealista, vai acabar sendo descumprida mais vezes. Por isso, assim, eu sou a favor de uma inflação baixa, mas com uma meta mais realista. Assim, a meta de inflação de 4,5% ao ano, que figurou por muito tempo, estava de ótimo tamanho. Como eu disse, o Brasil conseguiu manter uma inflação baixa e estável, com essa meta de 4,5%, oscilando em torno dela. E a consequência e assim, o Brasil não pode ter uma meta de inflação semelhante ao dos países desenvolvidos, porque o Brasil está mais vulnerável a choques cambiais e também persiste mais uma cultura de indexação, tanto que ainda existe aluguéis indexados a cada 12 meses. Por isso, é mais adequado no Brasil ter uma meta de inflação um pouco maior do que aquela praticada por países desenvolvidos. Por isso eu acho assim, que 4,5% estava de ótimo tamanho. E também, assim como a autonomia do Banco Central, acredito que a redução da meta de inflação de 4,5% para 3% foi mexer em time que está ganhando, ou então consertar o que não estava quebrado. Aí, qual a consequência de uma meta de inflação muito pequena? É o seguinte, não quer dizer juros mais altos por determinado período. Não quer dizer assim que sempre se tiver inflação mais baixa, vai ter taxa real de juros mais alta sempre. E até o seguinte, que se tiver inflação mais baixa, é natural que a taxa de juros nominal acabe no longo prazo ficando mais baixa. Mas o que ocorre é o seguinte, quando tem um choque inflacionário por causa ou do câmbio, ou de uma quebra de safra que faz o preço dos alimentos subir, ou subida de preço de combustíveis, para voltar para a meta, quando a meta é mais baixa, durante esse período de redução da inflação,
ou o período de juros altos precisa ser mais longo, ou os juros acabam precisando ficar mais altos. E aí, quem é beneficiado disso são os proprietários dos títulos da dívida pública brasileira, que são pessoas que são geralmente as pessoas de renda e de riqueza mais alta no Brasil. Ou seja, juros, assim, e o Brasil acaba tendo uma das maiores taxas reais de juros do mundo, e acaba gerando e o Brasil acaba tendo uma aberração, que é a possibilidade de existir aplicações financeiras de risco zero, liquidez total e taxa de retorno positiva, taxa real de juros positiva, ou digamos, retorno real positivo, o que é uma aberração, porque assim, já ter o retorno em países mais civilizados, o retorno positivo, real positivo, ocorre ou premiando aceitar correr um risco, ou então abrindo mão de liquidez. E aí os juros altos devem ser criticados por servir como tem um efeito Robin Hood às avessas, ou seja, tirar de toda a sociedade, onde a maioria é pobre, para remunerar quem já é rico. Os juros altos acabam sendo um prêmio para quem já é rico, para poder ficar mais rico ainda. Aí por isso essa é a maior crítica que deve ser feita aos juros altos. Mas assim, eu vejo um debate assim recentemente de que de um lado estão neoclássicos considerando que juros altos incentiva mais investimento, só que nesse momento não é bom incentivar mais investimento, porque acaba gerando uma pressão maior sobre os preços, aumentando a inflação, e alguns que são vistos como pós-keynesianos, sendo a favor de reduzir os juros, por acreditar que isso vai incentivar os investimentos e que isso vai gerar um crescimento maior do PIB. Só que aí também eu discordo disso, porque é o seguinte, muitos pós-keynesianos com os quais eu me alinho não concordam que a taxa de juros tenha um impacto muito relevante sobre o investimento e expansão da capacidade das empresas, porque até um economista pós-keynesiano famoso, que é o Fazari, fez um estudo empírico para os Estados Unidos que mostrou que empresas normalmente usam os próprios recursos para investir em expansão da capacidade e não recursos que captam no mercado financeiro. Aí acaba tendo pouca relação entre a taxa de juros e o volume de investimento. A taxa de juros tem mais impacto tanto uma taxa de juros mais alta acaba esfriando a economia, e uma taxa de juros mais baixa acaba aquecendo a economia, porque a taxa de juros tem impacto maior no consumo de bens duráveis e na construção de residências. Assim, por isso tem alguma relação a taxa de juros e investimento, porque realmente, se com juros pelo seguinte canal, os juros mais baixos podem favorecer um aumento do consumo de bens duráveis, por uma maior quantidade de vendas, as empresas podem decidir expandir a capacidade, mas não pelo canal direto de achar que se os juros diminuem, as empresas vão investir mais, ou se os juros aumentam, as empresas vão investir menos, por causa do preço de captação de crédito no mercado financeiro, porque não é muito isso que ocorre. As empresas financiam mais os investimentos com seus próprios recursos e acabam os juros não tendo muito impacto. Mas de qualquer forma,
É, é para ser criticado, sim, é uma meta de inflação muito irrealista, ser criticado juros muito altos, mais por esse efeito de aumento de concentração de renda e riqueza do que de declínio dos investimentos. E também, como eu disse, também não concordo com a autonomia do Banco Central. Eu vi recentemente, principalmente no Twitter, algumas pessoas dizendo que quem está criticando a autonomia do Banco Central é quem entende porra nenhuma de economia. Bom, mas assim, nos últimos 6 anos, assim, entre maio de 2016 e dezembro de 2022, o Brasil teve equipes econômicas bastante elogiadas por quem supostamente entende muito de economia, mesmo criticando outras áreas desses governos, mas elogiando as equipes econômicas, e ainda assim o PIB per capita nesse período simplesmente não retornou ao patamar de quando o Guido Mantega saiu em 2014. Então, ficar apontando o dedinho e falar assim, ah, sei lá quem que não pensa igual eu, não entende nada de economia, acho que falta assim de vestir as sandálias da humildade. Então é isso, eu acredito que eu possa ter contribuído por esse debate e peço desculpas para não falar tão fluentemente e gaguejar algumas vezes, mas não sou bom para falar por câmeras. E sempre antes, eu não me esqueça, quem gostou desse vídeo, dê like e ajude a divulgar o vídeo e ajude a divulgar o canal.